exatamente 18 horas, sejam todos muito bem-vindos. Como sempre, gratidão à Casa Espírita Maria de Nazaré, nosso irmão Ezequiel, pela oportunidade de participar desse projeto das lives, né? E como sempre eu falo, falamos de espiritualidade nos dias de hoje, em fatos do dia a dia, não basicamente da doutrina, como eu sempre repito, tem muita gente muito mais qualificada do que eu para falar em termos de doutrina. E o tema que a gente escolheu hoje foi falarmos pessoas negativas, espiritualidade ou produto do meio. Isso é uma coisa assim que a pergunta é, pessoa negativa, quem nunca teve uma pessoa negativa à sua volta, né? Parece em todos os dias, em todos os lugares, família, amigos, no trabalho, e o pior de todos é aquele que aparece quando a gente olha no espelho, né? Quando eu era assim, um pouquinho mais jovem, tinha um desenho que o camarada falava, ó vida, ó dor, ó azar, quer dizer, tudo para ele era negativo, né? No universo da dualidade, nós temos sempre a opção da escolha, sempre. Nessa dimensão em que nós estamos, colocado pelo nosso Mestre Jesus, sempre temos a opção da dualidade, só o Mestre é o caminho do uno, né? Por pior que seja o momento, às vezes fazemos algumas escolhas e, queiramos ou não, somos direcionados ao lado negativo, seja pelo emocional, seja por estar pressionado, por se sentir inseguro, muitas vezes a gente vacila, né? Medo, enfim, dentre tantos outros motivos. E o que é difícil é que existem muitas pessoas também ao nosso redor que nunca tiveram carinho, atenção e acham que, se fazendo de vítima, passarão a ter esse carinho e atenção. O que eles conseguem? Eles só conseguem agregar energias densas, negativas, contaminando o ambiente e as pessoas que estão ao seu lado, né? Não é fácil conviver e lidar com gente negativa. Então, nós que cremos na espiritualidade sabemos da importância de mantermos uma egrégora forte, uma mente forte, um pensamento positivo forte, né? Algumas das vezes tentamos contribuir da melhor maneira possível. E pessoas negativas fazem, consciente ou inconscientemente, isso comprovado por estudos, um esforço muito grande para se manter assim. Veja, muito difícil tirarmos alguém que está numa situação negativa, uma situação ruim, com facilidade. É difícil, você tem que acessar, procurar ter muita paciência e, o mais importante, a pessoa tem que querer sair daquilo, porque se ela não quiser, ninguém consegue tirar. E nesse momento fica muito claro quando uma pessoa está nesse nível, né? Uma frequência baixa de negativismo, a companhia dos seres das trevas. Quando são pessoas próximas, família, companheiros, filhos, no trabalho, tendemos a tentar ajudar. Existem algumas perguntas que a gente pode fazer para mexer com a cabeça, né? Dar um choque nessa pessoa, tentando reverter essa energia, essa egrégora negativa que se criou. Mas sempre com o cuidado de não se influenciar, porque é muito fácil, por muitas vezes, a gente tentar ajudar e acabar se envolvendo no problema do outro. E é muito comum essas pessoas apresentarem queixas de que com ela está tudo errado, por mais que eu tente na vida nada dá certo, o mundo todo parece estar contra mim, enfim, uma série de retóricas, né, que a gente ouve sempre, e a pessoa acredita firmemente naquilo. Como a mente cria, o sentimento atrai e a fé realiza, aquilo realmente se concretiza, porque ela acredita naquilo, naquela imagem, ela cria uma emoção negativa muito forte e, mandando isso para o universo, aquilo que ele te manda de volta. Ela acredita com muita força naquilo. E para reverter isso, quando nós podemos ajudar, é realmente só um choque realmente daquele para, sabe, corda, né? Para que a mente da pessoa, ela tem que se desligar daquilo. Então, a mente da pessoa tem que se desligar e criar uma nova imagem, uma nova emoção, uma nova vibração, né? Diferente. E isso pode ocorrer, às vezes, quando a gente pergunta. E é muito comum. O que você tem que aprender com isso? Já parou para pensar? Porque as pessoas, né, é muito comum a gente ver pessoas que se repetem. Ela está no negativo, pessoas no casamento. A pessoa casa uma vez, casa duas, casa três, e sempre o insucesso, né?
Porque ele continua fazendo as mesmas coisas, fatalmente não terá um resultado diferente. Na profissão, às vezes toma um caminho, erra, persiste, erra, né? Então o que tem que aprender com isso? Porque com o erro a gente vai desanimando, baixando a vibração e indo literalmente para um lado negativo, né? Se partirmos do princípio que tudo em nossa passagem por essa experiência terrena é um aprendizado, e a consciência de que sempre há algo a aprender em todas as situações. É fácil? Com certeza não. Mas é aquele momento de pararmos, respirarmos, falar onde é que tem o erro e o que é que eu posso aprender com isso, né? Podemos mudar o pensamento negativo se a gente seguir o que o nosso mestre nos deixou uma mensagem, né? Nem sequer uma folha cai sem que seja por ordem do Pai, né? Então, nesse momento, esperemos que venham para a realidade, quando a gente vai tentar falar, que saia daquela condição de vítima, que pense, mude a forma de pensar, mude a forma de sentir, para realmente mudar o caminho, porque se isso não ocorrer, fatalmente persistirá a repetição, até que a pessoa entre numa depressão e sabe Deus que caminho negativo isso pode tomar. Por vezes ainda, seguindo por esse caminho, essas pessoas argumentam também: você vê, nada dá certo, eu não sei, eu não vou conseguir. E nessa narrativa a gente pode observar que existe algo mais profundo que a pessoa ou não vê ou não quer ver. Então lembre-se, nós dissemos ali atrás que a pessoa tem que querer sair, ela tem que mudar a forma de pensar, ela tem que sair dessa vibração para que seres trevosos não se aproximem e não tomem conta dessa situação. E podemos criar mais uma vez um choque com uma nova pergunta, mais profundo: o que é que está por trás do que você está vivendo? Já parou para pensar que algo mais profundo, mais intenso? Então, você já falou, o que você pode aprender? A pessoa não viu? E no pouquinho mais fundo, você está vivendo, tem que ter algo lá, porque a proposta é essa: só ela vai mudar, ninguém muda ninguém, né? Então ela tem que ter a consciência e fazer com a sua própria mudança interior para que mude esse processo negativo. Na maioria das vezes a pessoa está há tanto tempo nessa situação, tão envolvida, tão arraigada, que não identifica em si mesma a fonte do seu negativismo. E às vezes nem é uma culpa própria, às vezes vem de um fracasso familiar, de pai, de mãe, de insucesso de casamento, convivendo com tanta força negativa. E tem uma coisa que tira ela disso: a fé, o conhecimento e a palavra de seguirmos o nosso mestre. Nesse momento em que a pessoa não reconhece nada, podemos tentar fazer a pessoa olhar para dentro de si, né? Olhar para dentro de si, pensa, olhar para o seu interior, falar com a sua espiritualidade, com a sua história, pensamentos, e sair dessa zona de conforto. A espiritualidade fatalmente é um ponto importantíssimo para que a pessoa reverta esse processo, né? Há também aqueles que se mostram destruídos, sem a mínima esperança, demonstrando já ter consumido sua vida. Perdeu o brilho nos olhos, isso é muito complicado, né? A gente vê muitas pessoas assim, não tem mais perspectivas, sem sonhos, né? Então falam: para mim não tem mais jeito, está tudo acabado, a vida conseguiu me vencer, acabou, me destruiu, parece que Deus esqueceu de mim. Ouvi muito essa frase nos nossos atendimentos que nós fazemos na apometria, quando procuramos entender um pouquinho da pessoa para tentar ajudá-la nesse sentido. Ouço muito: parece que Deus esqueceu de mim. E ao contrário, né? É o que nós colocamos. Muitos acreditam, mas o Pai nunca esquece do seu filho. Na verdade, né, o que acontece é que nós nos afastamos dele por alguns momentos. Ele está sempre presente. Nós nos afastamos, né? Nos deixamos levar. Aí, quando estamos num mundo materialista, né, com o ego inflamado, grandes disputas, né, busca por ter e não pelo ser, pelo poder a qualquer custo, né, falsas crenças das quais a mídia e o materialismo acabam nos levando, nos dias atuais, desvios morais, que é muito fácil se cair para esse lado, né, impostos por comportamento, por uma mídia que destrói tudo, enfim. O pai nunca vai esquecer de um filho. Porém, quando caímos para esse lado, fatalmente nos afastamos dele. E a partir daí, negativismo, seres trevosos se aproximam, entramos em processo de autodestruição. Nesse momento, podemos às vezes tentar resgatar afirmando, né?
Acredite no seu potencial. Acredite que o Pai não te abandonou. Você é muito mais do que você acredita poder ser. Tentar mudar esse contexto e principalmente a força interior e a fé, que é algo que é realmente complicado, porque a pessoa não toca, ela não vê, ela tem que sentir no seu coração, não é? Quando despertada, esse processo da fé reverte toda e qualquer situação. A pessoa encontrou o caminho da luz, o caminho da paz, e obviamente é o exemplo, a energia que nós passamos para ele. Então, quando nós conseguimos, com a nossa fé, com a nossa confiança naquilo que nós queremos, passar, isso começa a se reverter, né? Aí a situação diz que haja uma lucidez e a partir daí uma atitude por parte da pessoa negativa. A pessoa tem dentro de você tudo o que precisa para vencer e mudar. E vencer essa dificuldade. O primeiro passo é querer mudar e querer vencer. Ou seja, se a vida nos oferece algumas perspectivas, nós optamos por um lado, ou nós só podemos mudar literalmente quando nos entregamos a um outro caminho, né? Outros se apresentam como profetas, né? Antevendo o futuro. Nossa, tem várias formas do processo negativo, né? Antevendo o futuro com afirmações muito contundentes, né? Do tipo, já prevendo, eu não vou conseguir nunca, eu não vou ter dinheiro para chegar no final do mês, eu não vou passar naquele concurso, ninguém nunca vai gostar de mim, nasci para me ferrar, nunca terei amor, nunca vou casar, enfim. Todas essas retóricas seguem dentro daquele processo da fé que nós colocamos e o universo tem essa resposta. Você criou isso em sua mente, você criou isso em seu sentimento, mente cria, repite, sentimento atrai e a fé realiza. Aquilo que você mandar para o universo é aquilo que o universo vai te mandar de volta, não tem como. Então, esses que são os profetas, então eles já estão numa situação ruim e estão colocando mais adiante tudo aquilo que ele vê de ruim no caminho dele. E mais uma vez, nesse momento, quando as pessoas estão assim, as forças do mal fatalmente tomam conta, porque entra-se numa vibração muito baixa, muito densa, que facilmente eles conseguem interferir na vida dessas pessoas, né? Podemos, né, fazer a nossa parte dizendo, tenha fé. Mais uma vez, somos ensinados em fé pelo nosso Mestre Jesus, em uma passagem, quando ele diz, né, que caminhando sobre águas turbulentas e mar impetuoso, Pedro ao vê-lo falou, Senhor, se és tu mesmo, ordena-me que vá ao seu encontro sobre as águas. Jesus permitiu, em princípio, caminhou, acreditou, teve a fé. Quando olhou por onde andava, começou a afundar, Jesus estendeu-lhe a mão e segurou firme e disse, por que duvidaste, ó homem de pouca fé? Né? Então é aquilo, quando a gente realmente acredita e temos aquele caminho da luz, o caminho da espiritualidade que realmente nos leva, isso é uma citação Mateus 14, 22, 33. Então é extremamente importante, quando pegamos uma pessoa nessa situação, a nossa confiança transmitir, a nossa fé. Porque, repito, ninguém muda ninguém. A pessoa muda pelo exemplo e por sentir a nossa fé e a nossa força. E pessoas nessa situação não têm, ou se tem, é muito pouca fé. Então é aquela fé que varia com facilidade, né? Acredito, mas não acredito muito. Eu acho que... Aí começa, qualquer coisinha que saiu fora daquilo da perspectiva, não, Deus me esqueceu, não nasci para isso, não é por aí, e aí vai. Então, são pessoas que ou têm, né, não têm ou têm muito pouca fé. E parece que tem medo de acreditar. Porque é incrível, as pessoas acreditam nas coisas mais diversas do mal. Se você fala qualquer coisa negativa, isso se propaga com uma força intensa. Agora, se você falar na nossa fé, creia que o Pai está do seu lado, a espiritualidade, parece que eles têm medo de acreditar nisso, né? Por estarem, aí se explica, né? Incorporado em energias densas, energias negativas. Então, vivendo nesse mundo que nós estamos cada vez mais material, cada vez mais egocêntrico, propiciando, né? Multiplicando muito mal e graças a Deus, passando agora da expiação para a regeneração, então nós realmente teremos um bom caminho e vamos trabalhar para isso
nós que acreditamos nesse lugar, mas as pessoas, quando vivem nesse nosso planeta como está e se deixam entrar, cair na vala comum, como nós podemos dizer, fatalmente é muito difícil que elas mudem. Então elas vivem isso, compartilham com pessoas no lugar que estão. Ao invés de trabalharem para subir, tentam puxar as pessoas que estão para baixo. E existe um momento para essas pessoas que falamos coisas de fé e espiritualidade, e isso pode entrar em choque com a realidade delas. O que acontece? Chegamos por vezes, às vezes as pessoas ficam raivosas com a pessoa que fala sobre isso, porque elas reclamam e proclamam tanto negativismo, elas procuram as pessoas que concordem, que queiram afundar, que queiram estar negativa, que queiram ser absorvidas por esse processo, essa frequência de seres trevosos, e que aceitam, que envolvam outras pessoas fazendo a mesma coisa. Então, às vezes nós vamos com a melhor da boa vontade, com a melhor da fé, acreditando, mostrando para eles, e eles, o que nós conseguimos? A pessoa, ela fica raivosa com a gente, ela fica contra a gente. Isso é muito comum quando nós, pela luz, trabalhamos em favor deles, de pessoas que são assim. E nós, com consciência e fé, não entramos nessa vibração. Isso é muito importante. Quando nós tentamos ajudar alguém que está nessa situação, a nossa convicção tem que ser muito grande para não entrarmos na frequência. Nós acreditamos naquilo que nós propagamos para reverter esse negativismo, não entrarmos nisso. Isso é comum também quando o relato aí tem outra história do lado negativo, Isso é até mais comum e meio que dissimulado, meio disfarçado. Minha mulher, meu marido não me entendem, aí já não é tão aquele negativismo, mas aquela situação pesada, Minha filha está louca, minha empresa não anda, meus funcionários são incompetentes. Aí, quando a gente vai dizer, aí fatalmente eles se viram contra nós, Nesse momento, será que a culpa não é sua, E piora quando ele tenta clarear a mente desse indivíduo, mostrando que ele não quer ver. Quer dizer, ele está numa situação ruim, a gente tenta, mas será que a culpa não é sua? Tenta rever isso, o que você tem que aprender, vê assim em profundidade. Nossa, por esse motivo ele não vai aceitar, porque a culpa é dele e a solução está nele. E o que cabe o ditado popular e diz, o pior cego é aquele que não quer ver. Então, quando está, não tanto nesse negativismo muito forte, mas as pessoas tendem sempre a colocar nos outros os seus próprios erros, E é muito mais fácil e cômodo atribuir aos outros os nossos defeitos, nossas próprias falhas, ao invés de tentar enxergar. Por isso, realmente se rebate aquela pessoa que vem tentar abrir os olhos, assumir os erros. Isso atende pessoas profundamente numa coisa chamada ego, que nos dias de hoje nós vemos com uma frequência muito grande e muito intensa. Nessa época agora, nesse joguete político que se promove muitas divisões, então o ego de muitas pessoas muito inflamadas envolvem outras, criando também muito clima negativo. Até então, falamos no que podemos falar do outro. Agora, do que nós podemos ver, avaliar e julgar. Mas todos nós sempre temos essa parte que nós chamamos de sombra, que por mais que queiramos em dados momentos de nossa vida, no nosso dia a dia, desviamos e acabamos caindo para uma onda de negativismo, onde essas mesmas perguntas que nós fizemos, as mesmas avaliações, servem muito bem para nós, Da mesma forma, sugestões e respostas. Só que com uma coisa, se você está parando aqui para num projeto de uma casa espírita, fatalmente você tem fé, você acredita. Então, essas observações servem para ampliar um pouquinho a nossa visão. Eu costumo brincar com o pessoal aqui que a gente dá aula que o bolo que sai da forma não volta mais. Então, somando-se a nossa fé, a nossa crença e alguma coisa que a gente possa mudar, fatalmente a gente consegue, no mínimo, nos melhorarmos, e é quando caímos nesse processo. Também caímos no lado negativo, isso também serve para nós, E essa batalha é constante, isso vai existir sempre. Consciência entre o certo e o errado, consciência entre o bem e o mal, a verdade e a mentira, a moral e o imoral. Nós estaremos o tempo inteiro sendo testados em nossa fé.
Faz parte do aprendizado, né, e evolução em nosso caminho. E sempre, em algum momento, fatalmente acabamos caindo negativo. Mas cair, todos caímos. Levanta quem sabe e quem quer. Cair é para todos. Agora se levanta quem sabe e quem realmente quer, né? O importante, né, na minha ótica, é sempre procurarmos o caminho do meio, em busca da verdade, da luz divina, que possa iluminar os nossos caminhos em direção à evolução, né, como seres de luz que somos. E sempre falo, né, nós sempre procuramos a luz, o caminho da luz, o que na verdade a gente acaba vendo como a evolução de nossa consciência, né? Então a luz, o processo evolutivo, nada mais é do que consciência, até onde podemos chegar, não podemos chegar, das nossas ferramentas e a nossa fé acima de tudo, né? O importante também é que quando olhamos para dentro de nós, vemos o lado luz que trabalha, e isso nos fortalece, o perdão, o amor, a caridade, a aceitação, né? Limites de disciplina e aprendizado. Aprendizado é constante, todos os dias, quer seja na doutrina, quer seja seguindo a doutrina, quer seja colocando os ensinamentos no nosso dia a dia, né? Com isso, nós conseguimos aumentar muito a nossa frequência vibracional, conhecida como fé. Então, quando nós sabemos que estamos sujeitos a esse processo negativo, para evitar o acesso a esses seres trevosos, a nossa fé, a nossa consciência e a vontade de levantar, com amor, caridade, dedicação e estudo, fazemos aumentar essa frequência e caminhamos mais uma vez para a luz com mais um episódio de aprendizado. Indo assim, né, ao Pai Maior, recebendo mais daquilo que enviamos a Ele, nos dando mais força para lidarmos com pessoas negativas e, às vezes, como nós dissemos, o nosso próprio negativismo, né? Então, como vimos, temos uma grande influência na matéria, um meio que nos envolve, temos, uma vez a nossa frequência baixa, envoltos pelos seres trevosos, fatalmente baixamos para o negativismo e vimos que só depende de nós, da nossa fé, nossa dedicação, nossa crença e nós persistirmos no caminho. Vamos cair? Fatalmente, sempre vamos cair. Mas como eu disse, todos caem, levanta quem sabe e quem quer. E cada vez que nos levantamos, levantamos mais firmes e mais fortes, tá? Então, mais uma vez, fica aqui um ponto de vista nosso, né, para uma reflexão dentro da espiritualidade, para que possamos nos melhorarmos. Se pudermos influenciar alguém, que possa se melhorar também, fazendo do nosso planeta um planeta menos negativo e mais a caminho da luz. E assim sendo, encerramos, né, o nosso papo de hoje, como sempre, com uma oração de agradecimento a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria, que nos guia, que nos acolhe, e agradecendo por mais esse momento de estarmos juntos, de podermos refletir, de podermos entender um pouquinho mais até onde caminha a nossa fé e a nossa espiritualidade, e agradecendo por esse momento, encerramos a nossa live de hoje com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graças, ao Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, assim é, e assim para todos sempre será. Gratidão, gratidão, gratidão.
Gratidão a todos vocês que nos acompanham às terças-feiras, né? Presencialmente ou assistindo depois, né? E que todos tenham uma terça-feira abençoada, uma semana abençoada, e com as bênçãos de nosso Mestre Jesus e Nossa Mãe Maria, estaremos juntos na próxima terça, às 18 horas. Gratidão a todos, tenham todos uma boa noite.